Hoje, em especial, nós estamos em Curitiba, Paraná, 23 de fevereiro de 2016. E, em especial, eu fiz um convite à Vanessa para que participasse de uma entrevista para contar a sua história de vida, como aconteceu o universo das unhas na vida dela. Vanessa, obrigada, querida, por ter aceito. E eu gostaria que você contasse para nós um pouco de como aconteceu o universo das unhas na sua vida. Primeiramente, é uma honra para mim estar participando de um curso com você, que é uma coisa que desde que eu comecei, né, naquele workshop que você deu aqui em Curitiba, antes de acabar o workshop eu já fui lá, já adicionei, já segui as redes sociais e a partir dali eu usei você como um espelho mesmo, então eu te admiro muito, para mim é uma honra estar aqui do seu lado, né, principalmente com essa entrevista com você, que eu sempre assisto, sempre curto as entrevistas, nunca imaginei que um dia eu podia estar aqui com você. Então a minha história, muita gente me chama de louca às vezes, né, eu comecei lá bem pequenininha. Eu sempre gostei de fofurinhas, de princesas, esse tipo de coisa. E eu tinha um tio, e quando eu era pequena, como ele fazia desenhos, ele sempre pegava a minha unha pra mim, né, não roer a minha unha, ele fazia desenhos na minha unha. Só que naquela época, eram quadros que ele fazia, né, com os personagens que eu gostava. E nessa época, nem os sonhos da unha decorada, né. Então, assim, eu cresci com aquilo, né. Infelizmente, depois o meu tio nos deixou, né. E eu sempre fui apaixonada por unha, daí eu tive que me virar. Então eu peguei meu pincelzinho, minha tinta de tecido, e eu fui treinando minha unha. Lógico, nunca fiz desenhos como ele, que era um artista, um dom de Deus que ele tinha. Então, né, eu comecei, fazia pra mim, pras amigas, né, pra mãe, pra minha avó, que gostava muito. E depois, só que eu não segui a profissão de manicure. Era uma coisa que eu sempre gostei. Não ia no salão porque eu sabia fazer a minha unha. Mas até então você atendia algumas amigas que te procuravam, Sim. fazia a sua. Não cobrava, né? Sim. Fazia aquela coisa de amiga. Então eu fui trabalhar no ramo do comércio, já trabalhei como gerente, tenho uma qualificação alta. Mas não era aquilo que eu queria, né? Não estava realizada. Não estava realizada. Eu chegava num determinado patamar, que eu já não tinha para onde subir mais na empresa, eu queria mais, eu queria buscar coisas novas, que a empresa não me disponibilizava. Morei aqui no Paraná, morei em Santa Catarina, também quando eu era Camboriú, né? Então lá também eu atuava como gerente de uma loja de eletrônico, onde eu tinha um salário razoavelmente alto para a época, mas eu não estava feliz. Foi então que eu retornei para Curitiba, e nesse retorno eu queria fazer uma revolução da minha vida, então eu precisava de dinheiro. O que eu fiz? Fui trabalhar no shopping, né? Trabalho escravo dá dinheiro. Mas no shopping, quanto no salão? Não, fui trabalhar com comércio. Sim. Né? Fui trabalhar com comércio, claro que eu sabia fazer ele melhor naquela época, né? Então eu entrei, ganhei meu dinheiro, mas ainda não era suficiente. Eu ainda não tinha em mente o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria mudar de vida. Então eu também arrumei mais um emprego à noite, onde eu trabalhava embalada, né? Eu era caixa embalada. E ali eu ganhei muito dinheiro, posso dizer assim. Eu atravessava a noite. Eu saía do serviço do shopping, às vezes não dava tempo nem de ir em casa, né? Trocava de roupa no serviço, passava lá falando a noite inteira, cantando bêbado no meu ouvido. Uma noite toda, porque balada nós sabemos, ela vai até de madrugada. Alguns setores terminam ali 2, 3 horas da manhã e outros vão até o amanhecer. Eu saí de lá 10 horas da manhã, né? Então eu vinha pra casa cansada, tomava meu banho. Aí o que eu notei? Eu fazia minhas unhas, lógico. Pra isso eu tinha tempo. Eu arrumava E a mulherada na balada enlouquecia. Isso pensa, putz, balada sertaneja. A mulherada, não só a mulherada, quanto os homens também. Eles chamavam de, essa mulher não tua unha. A mulherada, você gosta de um sertãozinho da sua manicure? Então ali despertou aquilo. Eu falei, poxa, é uma coisa que eu gosto. Quanta gente, se eu fizesse isso, quanta gente satisfeita eu iria arrumar aqui? Então o que eu fiz? Mais uma loucura, né? Lógico, hoje não é uma loucura, mas pra época todo mundo achou. Eu trabalhava na parte da tarde no shopping, na parte da noite, madrugada, e na parte da manhã eu fazia o curso de manicure. Então assim, sem mentira, gente, não dormia. Às vezes eu dormia nos meus horários de almoço, de intervalo, né? Então ali, né, fiz antes de terminar o meu curso de manicure, eu já me apaixonei, então eu já me inscrevi em outros cursos de alongamento de unha, porque eu já não queria mais ser a manicure, né? Eu queria subir. Então eu terminei o meu curso e eu já tinha juntado aquele dinheiro que eu precisava, né? Então eu falei assim, por que eu vou continuar, né, me matando noite sem dormir, se eu posso ter o meu negócio? Então foi aí que eu fiz um acordo no shopping, né? O pessoal foi legal, fez um acordo comigo, eu saí com o dinheiro que eu precisava. Já na casa noturna não foi tudo aquilo que eu queria, né? Então eu tive uma decepção bem grande, porque como eu era apoio de caixa, então eles não podiam, vamos dizer assim, me perder, porque era uma pessoa, né, tem paciência, sabia lidar com esse tipo de gente. Então eles falaram que não, que se eu quisesse teria que pedir as contas. E aquilo, né, arrasou comigo. Mas eu falei, tudo bem, eu peço, né, eu já tenho um dinheiro guardado e eu preciso disso. Foi então que uma pessoa me disse, você vai sair daqui onde você tem futuro, me ofereceu um cargo maior do que eu
ficar na empresa. E ele pegou e falou assim pra mim, você vai sair daqui pra você ser só uma manicurezinha de bairro? Então, assim, em vez de eu, né, o que muitas pessoas fariam, Te estimulam, desanimar e aceitar a proposta dele, eu falei assim, então veja, né? Então, naquele dia eu nem trabalhei, não cumpri o meu aviso, né? Fui pra minha casa, no outro dia levantei, procurei meu ponto, achei lugar pro meu salão, comprei tudo que eu tinha que comprar, né? Fiz dívidas, então, né, mobiliei, fiz, né, tudo certinho. Isso em Balneário Camboriú? Não, já aqui em Curitiba. Ah, já aqui em Curitiba. Então, achei um ponto, assim, bom, onde tinha bastante fluxo de gente, ponto de ônibus na frente, né? E fiz tudo o que tinha que fazer, tudo bonitinho. A minha família me apoiou muito, né? Agradeço muito a minha família, o meu marido, né? Que muitas vezes é fundamental. Muitas vezes a família, ela não dá esse apoio, porque eu acho que manicure é aquela coisa, né? E as coisas mudaram, eles não têm a mesma visão que nós temos. Então, a minha família me apoiou, assim, totalmente. E só que daí eu tive um tombo muito grande nessa. Porque eu queria fazer tudo certo, né? Eu não queria simplesmente levantar as portas, né? Eu queria fazer tudo certinho, queria crescer, né? Queria ter sucesso. Então eu fui abrir minha empresa, fui no Sebrae. E quando eu cheguei na prefeitura, o local que eu tinha alugado, que tinha reformado, que eu tinha deixado lindo, a obra era irregular. E eles não me autorizaram a abrir o alvará, né? Porque o rapaz tinha aquele ponto, mas ele não pagava os impostos, né? Então era tudo irregular. Então eu fui conversar com o proprietário e ele disse que se eu quisesse teria que entrar na justiça, ele era advogado, sabe? Então, como assim, eu pago pra não me incomodar, eu deixei, abri mão. Como deixou? O que você fez? Eu tirei as coisas que eu tinha lá, né? O que eu gastei com reforma, com, né, o pessoal pagar pra melhorias ficaram, né? Até porque eu não tinha dinheiro pra pagar um advogado pra poder Ficaram pegar. as melhorias e você não conseguiu o ressarcimento do valor. E até então eu fiquei com as dívidas que eu teria feito, né? Porque eu gastei tudo que eu tinha, né? Suei pra ganhar e fiquei com dívidas, né? No meu nome, fora do meu nome. Então, o que eu fiz? O que eu poderia fazer? Eu era uma manicure em fase de aprendizado, né? Eu ainda estava aprendendo, eu não tinha trabalhado em um salão. Então, eu precisava de um emprego. Foi aí então, naquele workshop que você também participou, tinha uma outra pessoa também da palestra lá. E eu falei pra ela, eu preciso de um emprego, você sabe alguém pra me indicar? Né? Ela já me seguia nas redes, eu já passava foto das unhas. E essa pessoa é a? É a Andréia. Ah, tá. E foi então que, né, o meu chefe hoje também estava participando desse workshop. E ela falou de mim pra ele, né, mas até então não aconteceu nada. No outro dia eu recebi uma ligação, né, que era um áudio do meu chefe, pedindo, né, que é meu chefe hoje, pedindo pra mim até a empresa fazer uma entrevista. Eu fiquei super feliz, foi. No caminho eu recebi outra ligação, né, me oferecendo uma vaga de porcelanista no Lady Lorde, que é um salão bem conceituado aqui. Né? Todos os curitibanos conhecem. Sim, então eu fiquei assim, né, naquela balança. Cheguei, fiz uma entrevista na empresa, adorei, porém o cargo era para promotora de vendas, que não tinha nada a ver com o meu serviço. A única diferença era a empresa, né, que tinha alongamento de unha, mas não era o cargo que tinha para mim na época. Então eu fiquei, né, e agora, o que eu aceito? Aí eu sabia que dali 30 dias, se eu começasse a trabalhar na empresa, eu teria um salário para receber. Se eu entrasse no Lady Lorde, eu ainda estava começando, eu ainda teria que conquistar as minhas clientes. Então eu optei pela necessidade de ficar com a minha empresa, né? Assim, não tinha intenção de ficar, era só para pagar minhas contas mesmo. Então eu fiquei na empresa e você vê como Deus é maravilhoso. 2 meses depois que eu estava na empresa, aconteceu a Beauty Fair, a feira. E nessa Beauty Fair, depois que acaba a feira, teria um treinamento e um teste para técnicas, né? Então o meu chefe perguntou pra mim, já que eu fazia alongamento, se eu queria participar desse teste, né? Eu iria pra São Paulo, participaria da feira, com tudo pago. Então assim, eu fui fazer o teste, mas eu não tinha segurança, não estava segura, né, com o meu trabalho. Não tinha segurança no desenvolvimento da técnica, mas tinha segurança que era esse segmento que você queria. Exatamente. Então, né, eu fui, nervosa, mas fui. Só que não fui só eu de Curitiba, então foram outras manicures bem conceituadas, né? Eu não vou citar nomes, mas que já estavam há tempo aqui, né, atuando como profissionais da área. Então, assim, eu fui querendo, mas eu sabia que eu poderia não ser meu. Então, eu nem tive aquela muita expectativa, né, pra mim não ficar mais uma vez chateada. Então, eu fui pra aproveitar a viagem, pra conhecer coisas novas, sabendo que talvez no ano que vem poderia ser uma oportunidade, né. Então, eu fui, fiz o meu teste. Fui um pouco prejudicada no primeiro dia por colegas de trabalho, né? Então fazia a unha, a hora que ia colocar na cabine, simplesmente erguia, batia na lâmpada e abaixava. Pois, eu vi que você fez a minha unha, você não sabe fazer a unha. Então eu sofri bastante, né?
Daí, quando acabou esse primeiro dia, Pequena, né? Infelizmente. em vez de a gente se Em vez de a ajudar, gente se ajudar, a gente ainda encontra, eu acredito, tenho certeza, que não é no nosso segmento, Não, não, com né? Artistas, né? Exatamente. Pessoas que estão desenvolvendo segmentos administrativos, contábeis, todos passam por isso. Mas eu acredito que no nosso segmento a proporção é um pouquinho maior, infelizmente. aí eu cheguei, né, pra professora lá, a professora estava avaliando, e eu pedi gentilmente para ela, falei que eu achei que eu tinha sido, né, um pouco prejudicada, que eu estava nervosa, se ela podia simplesmente trocar minha dupla no outro dia, para mim poder mostrar o meu serviço que ela não estava deixando, né, porque ela não queria aquilo, ela não queria que eu crescesse, né. Então ela falou, tudo bem, né, amanhã, quando a gente começar, eu troco as turmas, não tem problema nenhum, né. Então, no outro dia ela trocou as turmas e eu me destaquei. Só que tem um porém, eu sabia fazer alongamentos em acrílicos, eu nunca tinha pegado num pote de gel. Nunca. Foi a primeira vez. Ela fez a demonstração e falou, façam, né? A pessoa fica ali te avaliando enquanto você está fazendo. E eu me destaquei bastante. Né? E devido a isso eu ganhei, né? Todas as aqui do Paraná, eu fui a selecionada. E isso mudou minha vida. Mudou minha vida. Eles me deram todos os treinamentos. Mesmo assim, eu fiz outros treinamentos que eu também achava necessário. Né? E a partir daí, né, estudei bastante, comecei a ministrar cursos também, cursos de nível básico, né, mas levando conhecimento para essas pessoas, para essas manicures, porque quando eu iniciei, eu senti muita falta disso. Hoje eu tenho alunas que começaram comigo, lógico, né, tiveram aquela base comigo, mas que procuraram outros cursos também, outros profissionais. Hoje mesmo teve aluna participando do curso também comigo, então para mim é uma alegria muito grande vê-las crescer. Tem uma outra aluna minha que hoje também dá curso, também dá aula, uma no norte do Paraná, uma aqui em Curitiba, outras que abriram o seu salão. O que eu queria dizer assim para as manicures hoje, que a gente não pode se ver como concorrentes, né? Nós temos que se ajudar, a mulher de sucesso se ajuda. Então assim, hoje para mim, né, a minha empresa, que é a Kiss New York, então hoje eu sou técnica aqui do estado do Paraná, né? Então eu viajo o Paraná inteiro ministrando cursos. Já dei aula teórica para as outras técnicas do Brasil ano passado, então para mim também foi um prazer muito grande poder estar fazendo isso, apesar de ter ficado nervosa de ensinar para quem já sabe, né? É mais complicado, mas me saí bem. Eu procuro, assim, sempre estar estudando. Então, se alguém me pergunta uma coisa e não sei responder, eu não durmo enquanto eu não souber aquela resposta. Então, eu vou, estudo, procuro, peço informações, né, para as pessoas que eu sei que eu posso contar com elas. Então, é um mundo cheio de possibilidades, como você sempre fala. Então, acho que a gente só tem a ganhar. E eu agradeço muito hoje, né, aos profissionais que me inspiraram, a você, a Sibeli do Leite Jorge, que foi quem me iniciou nesse mundo. Então, eu agradeço muito a ela, tenho um carinho muito grande por ela. A Noriko, né, que também minha base. Amo você. Beijo! Noriko é minha base, sempre que eu preciso recorrer a ela. Eu sei que também vou poder contar com você de agora em diante. Né? A minha empresa DM, que sempre me deu as oportunidades, que acreditou em mim quando eu não era nada, vamos dizer assim, né? Então me ajudou, me ergueu. E hoje eu não tenho intenção de sair da minha empresa, né? Recebi várias propostas de outras marcas, de outras empresas, mas é com eles que eu quero ficar no momento, né? E eu digo que mas eu quero ter um negócio. A minha perspectiva é um dia poder, né, pegar aquele salãozinho que eu deixei lá quieto, mas eu sei que um dia eu vou me reerguer, eu não deixei isso me abalar. Graças a essa profissão eu também pude crescer financeiramente. Então, aquela pessoa que entrou na empresa para pagar dívida, estava toda endividada, hoje eu posso dizer que eu ainda estou pagando, né, mas certinho, estou conseguindo me manter, moro num lugar confortável, onde eu posso dar conforto para minha família, né. Coisas que desde que eu entrei na empresa nunca mais me faltou, foi chegar no final do mês e falar, não tenho R$1. Isso nunca mais aconteceu na minha vida. O pessoal entra às vezes na minha casa e fala assim, nossa, o que teu marido faz? Sim. Daí, né, eu falo que meu marido faz, né, meu marido é vigilante. Então ele, né, se você for ver, ele ganha bem menos ainda do que eu. Eles falam, mas como que vocês conseguem? Como que vocês vivem? Trabalhando. Porque você é manicure. Então eles veem como a gente ainda fosse aquela classe, né, baixa. Mas a realidade não é assim, a gente consegue ganhar muito dinheiro quando a gente leva a sério o nosso trabalho, coloca amor no que a gente faz, porque a cliente sente essa paixão, ela sente esse comprometimento que a gente tem. E hoje você está feliz. Se arrependeu de ter eliminado as suas duas outras atividades? Sim. Faria de novo? Faria de novo, quantas vezes fosse necessário. Tá, então agora bate bola. O universo das unhas para você. Alongamento. Família. A base de tudo. Deus. Fé. Filhos. Minha vida. Nossa casa, marido, família. Nossa. Base. Planos futuros. Crescer mais e ter o meu espaço. Que Deus te abençoe, meu amor.
Muito obrigada, Obrigada. não só pelo esse bate-papo, porque às vezes a gente está aqui num bate-papo informal, nós estamos no salão que foi ministrado o treinamento, né? Durante o vídeo tem ruído, nós temos participantes que ainda estão esperando para o término da nossa aula, provavelmente já deve ter passado das 22 horas. Nós iniciamos às 8h30 da manhã, é o nosso último dia. Desconsiderem todos esses ruídos, essas coisas mesmo, porque a nossa intenção aqui não é um vídeo profissional, todo editado, todo cheio de efeitos, filmagens, um banner maravilhoso atrás, com um formato de uma unha linda para fazer propaganda. Não, a nossa intenção é que você que assistiu essa entrevista, esse bate-papo com a Vanessa e se identificou, é que você possa ser despertada para estudar mais, desenvolver, ter mais conhecimento, realizar os seus sonhos, os seus projetos, ter a conquista da sua vida financeira, da sua vida profissional, através do nosso trabalho, que é uma das melhores coisas que a gente pode conquistar na vida, né? Todo mundo pode, é só Todo querer. mundo pode, é só querer. É claro que tem algumas profissionais que se identificam mais com nail art, outras conhecem o acrílico e o gel e optam por um determinado sistema, até por destreza, por facilidade, mas estudar, conhecer um pouquinho de cada coisa e saber assim, olha, o meu cargo-chefe é o sistema de acrílico, ou é sistema de gel, ou é nail art, mas eu sou uma profissional que estudo muito e eu tenho de tudo para oferecer para minha cliente. E quando alguém me procura, um turista na cidade, alguém de um amigo, que é amigo do seu cliente, que é indicado, você pode suprir aquela necessidade, você pode desenvolver aquela técnica, é uma das maiores satisfações que nós profissionais podemos ter. Então, de alguma forma, com esses bate-papos que vocês podem seguir aí no nosso canal do YouTube, acessem, se inscrevam, fiquem curtindo as nossas redes sociais, compartilhando. Na medida do possível, a gente tenta sempre passar uma dica, uma informação. O meu estúdio é em Balneário Camboriú. Eu ministro treinamentos no meu estúdio nos domingos, segundas e terças. Quando ela for para sua cidade, para o seu estado, faça um curso com ela. Vale muito a pena, aprendi muita coisa que eu não sabia, muita coisa mesmo. Eu sei que eu vou incomodar ela bastante ainda, porque tem muita coisa que eu ainda quero saber. Eu vou ficar triste se você não incomodar, porque eu vou pensar,